Fala, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, as famílias, as crianças e os estudantes. Hoje, então, vamos fazer o estudo da revista Sentinela, da semana de 17 a 23 de fevereiro. Estamos com uma semana muito importante que se trata dos filhos. O estudo é o número 50, que tem o tema: Pais, ajudem seus filhos a fortalecer a fé. Baseado no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz: Comprovem por si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. E qual que é o objetivo do estudo dessa semana? É ver sugestões de como os pais podem conversar com seus filhos sobre Deus e a Bíblia e ajudá-los a fortalecer a fé. Espero que estejam gostando do canal. Fiquem à vontade para compartilhar, dar um like e se inscrever no canal. Todos nós sabemos que é de grande importância dar um like e se inscrever, porque assim o YouTube vai reconhecer que é de grande importância o conteúdo e divulgar para mais pessoas, mais estudantes, mais irmãos. Bom, vamos então direto ao ponto. Parágrafo 1º e 2º. Como os pais devem reagir quando o seu filho questiona nossas crenças baseadas na Bíblia? Devemos ficar felizes porque isso mostra o interesse dos filhos de saber a verdade. Por isso devemos aproveitar essa oportunidade e ensinar os filhos a meditar e raciocinar à base das Escrituras. Porque responder com paciência e sabedoria às perguntas dos filhos fortalece a sua confiança e fé. Um ambiente também de comunicação aberto e vital para que as crianças se sintam seguras ao expressar suas dúvidas. Também é importante ouvir antes de responder. Por isso, demonstre interesse genuíno e incentive o diálogo. Portanto, essas conversas não apenas esclarecem dúvidas, mas também ajudam as crianças a desenvolver uma fé sólida e fundamentada. Vamos ao parágrafo 3º? O que vamos ver nesse estudo? O artigo fornece orientação aos pais para ajudarem seus filhos a formar uma fé forte e pessoal. Em primeiro lugar, é abordada a importância dos jovens desenvolverem as suas próprias convicções, conforme destacado em Romanos, no capítulo 14, versículo 5, que enfatiza a necessidade de estarem totalmente convencidos na mente. Em segundo lugar, é destacado o valor das normas morais da Bíblia, que oferece estabilidade num mundo com valores em mudança. Terceiro, destaca como preparar as crianças para defender as suas crenças face às questões ou críticas externas, conforme mencionado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Refletimos também sobre o valor das perguntas sinceras das crianças, vendo-as como oportunidades para fortalecer o seu raciocínio espiritual. Vamos então agora ao parágrafo 4º, no subtópico: Ajude o seu filho a desenvolver suas próprias convicções. Parágrafo 4º. Que dúvidas seus filhos talvez tenham e por quê? Parágrafo 4º. Uma das perguntas mais frequentes é de onde ele veio, se ele existe e como Deus escreveu a Bíblia. E tudo isso é normal. Nós também nascemos sem uma fé sólida. Os jovens, em seu processo de amadurecimento, precisam compreender no que acreditam e por que acreditam. Os pais também podem ajudar fornecendo evidências, tais como o desígnio evidente na natureza ou profecias cumpridas da Bíblia. As perguntas das crianças sobre a existência de Deus e a veracidade da Bíblia não deve também alarmar os pais quando eles fizerem essas perguntas, mas antes ser vistas como oportunidade de encorajar neles o pensamento crítico e espiritual. Vamos então ao parágrafo 5º. Vai lá, teu pai. Depois o pai vai fazer um leite para você, tá bom? Chegou um dos meus 4 filhos. Vamos lá? Parágrafo 5º. O que os pais podem fazer para ajudar o seu filho a aumentar a sua fé na Bíblia?
Podemos ajudá-los a entender o texto para poder responder com suas próprias palavras. Também fazer as pesquisas no site jw.org. Vamos ao parágrafo 6º. Como os pais podem ajudar seu filho a usar o raciocínio? Devemos aproveitar toda a oportunidade em compreender a natureza e sua criação, explicando como Jeová criou os animais com perfeição, e pode ser que quando estivermos visitando também o museu, explicando aos filhos os relatos históricos que temos ali no museu e a execução da Bíblia. Mas uma boa oportunidade mesmo é visitar Betel e as exposições. Isso vai mostrar a grandeza de Jeová. Parágrafo 7º e 8, a parte A. O que podemos aprender com a beleza e o projeto que encontramos na natureza? A parte A. Aprendemos que somente uma pessoa muito poderosa poderia estar por trás dessas criações maravilhosas, que é a natureza. Entendemos que essa pessoa somente pode ser o Criador de toda a terra, Jeová. E um exemplo disso são algumas coisas em formato de espiral, tais como as folhas das plantas, porque elas seguem uma sequência numérica chamada Fibonacci. Sem dúvida nenhuma, Jeová é um Deus maravilhoso e o maior projetista e matemático de todo o universo. A pergunta B, agora do parágrafo 7 e 8. Que perguntas podem ajudar seu filho a fortalecer a fé de que existe um Criador? Quem está por trás da ordem, do design cuidadoso que nós vemos na natureza? Mas quem criou as leis que geram esses padrões tão bonitos? Podemos fazer essas perguntas para eles. Com certeza, Jeová Deus, por nos criar, Ele é a pessoa mais certa para nos dizer o que fazer para sermos felizes. Se fizermos essa pergunta, com certeza o filho vai raciocinar e poderemos mostrar assim na base das escrituras da Bíblia. Parágrafo 9, no subtópico. Ajude seu filho a entender por que vale a pena seguir os padrões de moral da Bíblia. Pergunta no 9. Por que seu filho talvez tenha dúvidas sobre os padrões de moral da Bíblia? Às vezes o filho tem dúvidas por não saber explicar o que ele acredita. Pode ser que ele não concorde com o que a Bíblia diz, mas nesse caso, podemos lhe usar o livro Seja Feliz para Sempre e estudar e meditar com ele. Esse livro é maravilhoso para ensinar qualquer pessoa em qualquer idade. Parágrafo 10. Como você pode ajudar seu filho a ver Jeová como um bom amigo? O mais importante a fazermos é estudar com o nosso filho para que ele conheça Jeová e que desenvolva amor por tudo que ele faz. Podemos estudar com ele para saber a opinião dele sobre vários assuntos e, durante o estudo, mostrar a ele a importância de ter Jeová como um amigo real e confiável. Parágrafo 11. Como você pode ajudar seu filho a dar valor aos princípios da Bíblia? Devemos ajudar nosso filho com franqueza, mostrando para ele os benefícios de aplicar os princípios bíblicos e que esses benefícios são proteção para ele, e por isso devemos mostrar no dia a dia como é importante agradar a Jeová e ser amigo dele. E se fizermos isso, estaremos ajudando o nosso filho e fortalecendo assim a nossa família. Parágrafo 12. Como um pai ajuda seu filho a ver os benefícios de seguir os princípios da Bíblia? Devemos lembrar que nossos filhos são os nossos melhores estudantes. Por isso devemos usar o método mais eficaz de perguntas e respostas. Por exemplo, por que Jeová quer que a gente siga esse exemplo? Como isso mostra que Ele nos ama? O que iria acontecer se você não seguisse esse princípio? Se fizermos isso, meus irmãos, vai nos ajudar a refletir que Jeová é o maior Pai de toda a humanidade. Mostraremos para nossos filhos a importância de Jeová estar perto, como um melhor amigo. Parágrafo 13. Como os pais podem treinar os filhos para aplicar os princípios da Bíblia? Dê um exemplo. Hoje, um dos maiores desafios dos pais são a escola. Por isso, devemos ficar atentos aos trabalhos e às tarefas
para que possamos assim aproveitar a oportunidade para falar algo que o livro da escola está dizendo. Às vezes está dizendo uma coisa que é certa e às vezes está dizendo uma coisa que é errada. Então, por isso devemos usar esses exemplos, desses ensinos, pagões, esses tipos de padrões que as escolas ensinam, como idolatria, para mostrar ao filho o que a palavra de Deus diz a respeito. E por que Jeová nos orienta dos perigos do mundo e dos seus ensinamentos. Parágrafo 14, no subtópico, prepare o seu filho para defender o que ele acredita. Parágrafo 14. Que assunto pode ser difícil para os jovens e por quê? Um dos assuntos mais difíceis para os jovens é entender e explicar o assunto da evolução. Porque muitos professores dizem que não é apenas uma teoria, mas um fato real. Só que a Bíblia deixa bem claro que Jeová é o Criador de todo o universo. Parágrafo 15. O que pode ajudar um jovem a ter mais confiança no que ele acredita? O que pode ajudar um jovem a ter mais confiança no que ele acredita é através do estudo da Bíblia. Por isso devemos ajudar nossos filhos a meditar nas palavras de Jeová, porque às vezes pode acontecer deles não entender como funciona a vida e como ela surgiu. Por isso a importância do estudo da Bíblia para entender que existe algo muito poderoso que criou tudo e não foi acaso, assim como aconteceu conosco. Quando começamos a estudar a Bíblia, descobrimos que Jeová, ele é um Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. E o nosso livro Seja Feliz para Sempre esclarece qualquer dúvida, novamente, para qualquer idade. Vamos ao parágrafo 16. Como os pais podem ajudar seu filho a explicar por que ele acredita num Criador? Existem várias formas e o principal é estudar com os filhos os artigos dos livros Jovem Pergunta, volume 1 e 2, estudar sobre a criação ou a evolução no site jw.org. Com certeza esses artigos vão ajudar de forma mais fácil e simples para que ele entenda e possa explicar com suas próprias palavras. Também nós temos os vídeos, teve um projeto no site que é maravilhoso para esclarecer qualquer dúvida. Vamos então agora ao parágrafo 17. Como os pais podem incentivar o filho a procurar oportunidades para falar sobre a Bíblia com outros? Devemos aproveitar a oportunidade do estudo em família e ajudar o filho durante o estudo e de maneira prática, para que ele possa entender que existe um Criador e, com certeza, se treinar nossos filhos, como treinamos para a reunião do estudo Faça Seu Melhor no Ministério, nas reuniões de meio de semana, eles conseguirão falar de maneira natural com outras pessoas. Parágrafo 18, no subtópico, continue ajudando o seu filho a fortalecer a fé. Parágrafo 18. Como os pais podem continuar ajudando os seus filhos a fortalecer a fé em Deus? Orar com os filhos, estudar a palavra de Deus, ajudá-los a entender profecias e ajudá-los a raciocinar nas qualidades de Jeová. Se fizermos isso, com certeza Jeová vai abençoar nossos esforços e nossos filhos se tornarão grandes ovelhas de Jeová. Vamos agora então às 3 perguntas finais. Como os pais podem ajudar seus filhos a desenvolver suas convicções? Estimule a sua capacidade de raciocinar. Os pais têm muitas oportunidades de conversar com os filhos sobre a Bíblia e a fé em Deus. Você pode ter conversas interessantes ao visitar um museu, um jardim botânico ou uma exposição em uma das filiais da Testemunha de Jeová. Por exemplo, ao visitar um museu, pessoalmente ou virtualmente, você pode destacar objetos ou eventos históricos que fornecem vários exemplos de convicções da Bíblia. Agora vamos então à segunda pergunta. Dar valor aos padrões de moral da Bíblia. Discuta os benefícios da aplicação dos princípios bíblicos. Ao lerem juntos a Bíblia ou o texto do dia, converse sobre como os princípios da Bíblia ajudaram sua família em particular. Por exemplo, seus filhos entendem as vantagens de serem trabalhadores e honestos. Eles também poderiam destacar como os princípios bíblicos nos protegem fisicamente e emocionalmente. Falar sobre esses princípios provavelmente ajudará seus filhos a valorizar mais os conselhos da Bíblia.
Vamos ver a última pergunta? Explicar por que acreditam no Criador. Prepare-os para defender a sua fé no Criador. Talvez você ache útil revisar juntos a série dos artigos Criação e Evolução, que aparece no site jw.org, nas sessões Os Jovens Perguntas. Depois pergunte para eles qual argumento eles acharam que é mais útil para convencer os outros que existe um Criador. E pratique com eles como poderia explicar a outras pessoas. Lembre-se de que não precisamos discutir com os colegas, mas se alguém estiver disposto a conversar, poderá usar um raciocínio simples e lógico. Espero que tenha ajudado os irmãos e tenha uma ótima semana. Fique com Jeová, meus queridos irmãos, e até uma próxima oportunidade.